Muito bem. Então, essa Organização Mundial do Turismo é ela que controla, analisa, a gente quase não escuta falar dela, né? Mas é ela que analisa ali o fluxo, né, de deslocamento de pessoas e até as características desse deslocamento. Então, são deslocamentos ali voltados para turismo externo e turismo interno, né, onde os indivíduos se deslocam durante um período de uma época do ano, aí, ou dependendo da região, o ano inteiro, né, nós temos esse fluxo, com uma certa atenção para esse ano, né, porque vai ter uma redução dessa análise aí para o ano que vem, quando eles compararem os anos anteriores a 2020, porque nós tivemos a pandemia, então o turismo ele foi uma das áreas mais prejudicadas, né, no deslocamento. Isso, de deslocamento de pessoas, né, ao longo desse ano. Então lá, o comparativo de 2018, quanto o turismo envolve ali, o deslocamento de pessoas, né? Então, em cada área, 200 milhões, 700 milhões de pessoas, 348 milhões, e o que envolve também dinheiro, né? O turismo envolve muito dinheiro. Os turistas gastam bastante. E aí você tem a questão do turismo interno, né? Que é o turismo de casa, né? Então, que ocorre dentro dos países, e tem o turismo internacional. Nós temos aqui no Brasil esses dois tipos de turismo, né? Nós temos o turismo interno e nós temos o turismo também internacional, a galera que vem de fora para conhecer o Brasil. Isso também prejudicou muito, né? Prejudica muito a nossa economia nesse momento da pandemia, em que a gente tem ali toque de recolher, né? Tem alguns pontos turísticos que estão sendo fechados, né? Justamente para evitar a aglomeração, que é um outro tipo de turismo, que é o turismo em massa. A gente vai ver os tipos aqui. A galera vai lá para o lugar em massa, em grande quantidade de pessoas chegam naquele período ali para poder curtir, né? Curtir as férias, curtir um final de semana, né? Um feriadão prolongado. A gente sabe que aqui no Brasil isso também ocorre bastante, né? Então esse ano foi um ano atípico, e vai ser um ano atípico para o turismo também, né? Mas a gente vê que o deslocamento anual é muito alto, o fluxo de pessoas é muito forte, tá? E esse fluxo só é permitido devido à transformação que nós tivemos nos meios de transportes, que é um assunto que a gente já falou aqui, né? Então as pessoas começaram, né, a se deslocar mais com o avanço dessas tecnologias, principalmente o avanço dos aviões, né, e das infraestruturas para atender a demanda desses aviões, que são os aeroportos. Aí tem um outro termo, ó, turistificação dos lugares. Então, isso tem a ver com os lugares turísticos dos países. Onde estão os lugares turísticos desses países, né? O Brasil, por exemplo, a gente sabe que boa parte do nosso setor terciário é voltado para o turismo, e é um turismo muito forte. Nós temos vários pontos turísticos muito conhecidos lá fora, né? Principalmente Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é o principal ponto turístico do Brasil, onde a gente tem um grande deslocamento de pessoas vindo quando vêm para o Brasil, eles buscam conhecer aquela região, até o turismo interno também. As praias do Nordeste brasileiro. A região aqui no Mato Grosso do Sul tem duas regiões também muito bem visitadas. Uma é Bonito, a outra é o Pantanal, né? Também uma área de pesquisa, então tem ali um fluxo de pessoas muito alto. Então nós temos aqui no Brasil vários pontos turísticos, tem alguns, né? Tem milhares. E as regiões elas vão criando, né, essas áreas, esses pontos turísticos para que as pessoas frequentem e gastem dinheiro lá. O turismo está voltado ali para essa ordem do capital, tá? Então o turismo envolve diversos setores. Eu queria para vocês, a gente falar um pouquinho. O transporte, comércio e serviços. O transporte para fazer esse turismo tem que ser de qualidade, tem que ser integrado. Então, você tem que ter um transporte rápido, um fluxo legal, para que as pessoas consigam se deslocar, né, de uma área a outra, tá? Comércio.
um comércio também que consiga atender toda a demanda dessa massa de turistas, né, que vem do Brasil e que vem de fora também, né, para que ele não fique saturado, para que falte ali o atendimento. Né. Serviços, aí entra rede de hotel, né, como serviço hoteleiro, tá? É, a questão do sistema de atendimento a esses turistas, né? Então as agências também vão entrar. A questão das casas de câmbio para poder ter a conversão de moeda, dependendo de onde vem os turistas, né? Então, tem que estar integrado todos esses setores. Né? Eles existem, eles têm que ser bem desenvolvidos e integrados para poder atender, né, a demanda ali populacional. E além disso, vem lá os lugares turísticos que são inventados culturalmente. Né? Então, a, a nossa sociedade, as nossas sociedades, elas vão inventando esses lugares turísticos. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma área que atrai muitos turistas foi inventada, né? Que é a Disney. A Disney atrai muitos turistas. Muita gente que vai para os Estados Unidos quer ir na Disney, quer passear lá, quer conhecer os parques, né? Quer ir lá no parque da Universal também. Então, são pontos turísticos que vão sendo construídos. Né? No Rio de Janeiro, Cristo Redentor, Arco da Lapa, né? São os pontos ali que atraem muitas pessoas. Né? Então, esses lugares eles vão sendo construídos. E aqueles também mais naturais que o homem vai adaptando para poder atender a demanda desse turismo. Né? Então, as praias do Nordeste, a rede hoteleira para atender ali, para poder prestar esse serviço para que essas pessoas tenham acesso a esses recursos naturais. Ali, tá? Então, esses são os principais fatores aqui da turistificação. Você tem que ter ali todos os sistemas, os setores integrados para atender essa demanda e, ao mesmo tempo, você também tem que ter esses lugares, né, que vão sendo inventados aí pela sociedade, né, para poder atrair, né, os turistas de fora. Os tipos de turismo. Nós temos lá turismo cultural, turismo rural, turismo de massa, turismo religioso e o turismo ecológico. Falando rapidamente de cada um deles. Turismo cultural. Um turismo ali para quando você tem eventos, feiras literárias, né? Até mesmo um evento de cinema, como ocorre aqui no Brasil, lá em Gramado, que é famoso, todo ano ocorre. Esse é um evento de turismo cultural. Naquele período do ano, né, ou festivais de cultura, né, festivais da literatura. Então, naquele período, naquele momento, naquela região, você está tendo ali esse tipo de evento, o que atrai uma demanda maior de pessoas para aquela região, para poder ali estar tendo acesso a essa cultura. Né? O turismo rural está ligado ao estilo, né, de hotel fazenda, que é algo novo aqui no Brasil, mas que já é bem praticado. Né? Primeiro, porque agrega muito valor, segundo, porque você consegue ter ali uma prática econômica numa área que você não explora mais apenas o solo, né? Você introduz ali alguns elementos e você pratica ali o desenvolvimento do terceiro setor, que é o comércio, né? Que é integrando aquela área, tá? E aí as pessoas podem ir frequentar, né? Quem não tem muito acesso ao campo, então frequenta ali esse turismo rural. Sem falar que você também faz um acúmulo de capital de forma mais sustentável, um desenvolvimento sustentável econômico. Tá? O turismo de massa, aquele que eu falei para vocês, no período do ano, então recebe uma grande quantidade de pessoas em uma área. Verão, as praias do Brasil, por exemplo, principalmente ali do Sudeste, do Sul e do Nordeste do país.
que é o período em que as pessoas estão, ali, teoricamente, de férias, né? E aí elas fazem o quê? Elas procuram a praia, né? O mar. Então, elas vão para o litoral, pegam lá uma semana de férias na praia, né? Então, ali você tem um turismo de massa, certo? Rio de Janeiro, que atende ali uma demanda interna e externa também, né? As praias de São Paulo também, a mesma coisa, Guarujá, ali as famosas, né? No Nordeste nem se fala, o ano todo a galera indo lá pro Nordeste, né? Turismo religioso, esse aqui tem a ver ali com a crença, né? Então, com a parte religiosa, deslocamento que as pessoas fazem ali para poder ter ali acesso a um evento religioso, né? Então, se desloca dentro de um espaço, né? A gente tem uma cidade que é muito famosa, né? Que é no interior de São Paulo, que é Aparecida. Então, ali tem o turismo religioso em épocas do ano que as pessoas se deslocam até aquela região, né? Para poder fazer, manter a sua crença. Deslocamento que tem lá para o Vaticano, né? Os cristãos, né? Para os católicos, melhor dizendo, né? Então, que se deslocam para lá também. O deslocamento que tem todo ano, esse ano não teve, né? Pela primeira vez na história, mas deslocamento que tem de muçulmanos até Meca, uma vez ao ano eles se deslocam para lá fazer as suas orações, né? Meca, que é a cidade sagrada para o islamismo, também é um deslocamento de turismo religioso, né? Turismo ecológico e ecoturismo, também muito praticado em algumas áreas aqui do Brasil, que é um turismo mais consciente, tá? Voltado ali para preservação, né? Sem contaminação das áreas. Esse turismo ecológico, ecoturismo, acontece muito aqui numa região do nosso estado, que é bonito, né? Você tem ali contato com a natureza, mas sem danificá-la. Ao mesmo tempo, você vai mantendo, né, a economia ali também, dessas áreas, dessas regiões. Existem impactos das atividades turísticas no território, e aí falando no geral, né, a gente tem os impactos positivos e nós temos também os impactos negativos, né, desse turismo. Os positivos: geração de emprego, né, dependendo da região que a gente esteja analisando, em um ano inteiro você tem isso. Dependendo da região, só na época de alta ali, né? Por exemplo, empregos temporários nesse período agora do verão. Tem muita gente esperando essa época do verão para poder trabalhar nessas cidades turísticas aqui, principalmente no litoral brasileiro. É uma época de emprego ali, então, sazonal. Diversificação econômica, você consegue diversificar a economia porque você tem vários tipos de turismo, ó, turismo cultural, rural, massa, né? Sem falar também que esses tipos de turismo que a gente acabou de analisar, todos eles estão ligados ao setor terciário. Então, por mais que você tenha um país ali que é extremamente voltado para o campo, para o agrário, você consegue diversificar a sua economia. Não fica concentrada no setor primário, não, né? Você leva ela para o setor terciário. Seria a terceira economia, né? Setor primário, secundário, terciário. Então, diversificando ali a economia do país, do território, né? E a infraestrutura urbana. Isso é uma consequência. Você tem que melhorar muito essa infraestrutura urbana para poder atender essa demanda. Então, você tem que ter ali casas, hotéis, hostels, todos eles ali voltados para atender, pousadas para atender essa demanda. Você tem que ter um fluxo de transporte legal também para atender essa demanda de turistas que vão chegando, né, nessas regiões. Segurança pública, que é algo muito importante, a gente fala bastante de segurança pública, principalmente no Rio de Janeiro, né, São Paulo, são áreas ali mais violentas aqui do Brasil e que tem uma grande demanda de turistas.
E aí vem os impactos negativos, né? Nós temos lá os impactos negativos. Comércio ilegal, aí esse comércio ilegal é de fauna e flora, né? Principalmente fauna, que aí ó, está ligado ao tráfico de animais silvestres, e isso ocorre bastante aqui na nossa região, principalmente em áreas mais afastadas, com pouca fiscalização, como é o caso da floresta amazônica. A gente viu aí uns dias atrás, falando veio o assunto de desmatamento ilegal, tudo, né? Mas depois houve uma comprovação de afrouxamento por parte das instituições, principalmente do IBAMA, né, que foi permitido o desmatamento legal. Então, são algumas espécies que, devido a esse turismo, acabam saindo aqui, né, do nosso país. E isso também vale para outras regiões, né? E o outro ponto ali é a poluição ambiental. São áreas, geralmente são áreas de preservação, que recebem uma grande demanda de pessoas de outras regiões do Brasil e de fora. E aí acaba que nós temos um desgaste desses biomas, né, desses ecossistemas, não só aqui do Brasil, não, mas de fora também. Aqui até é bem preservado, né? Mas no geral, no contexto geral, nós temos essa questão da poluição ambiental, né, conforme vai tendo esse deslocamento de pessoas. Tá? Os turistas estrangeiros e receita aqui no Brasil, né, então a gente percebe que tem um aumento do fluxo de turistas de 2008 a 2019, mas uma diminuição da receita. Ou seja, a gente tem um fluxo maior de turismo interno, que a gente vê que. Só que há também, ao mesmo tempo, ali uma diminuição no gasto desses turistas aqui dentro do Brasil. Eles estão gastando menos nesses fluxos que eles fazem. O que era muito mais alto, nos anos como 2014, né? Depois houve uma queda. Um dos únicos setores que não teve aumento da inflação nesses últimos meses foi o setor de turismo. Aí você fala assim, mas por que não teve inflação? Já que a gente teve inflação até no arroz, no feijão, né? Porque é um setor que está meio estagnado na atualidade, isso no contexto geral, mas aqui no Brasil não seria diferente, né? Devido à pandemia. Então, como ele está parado, não sabe ainda, a gente não sabe como vai ser esse verão, né? Muita gente se infectando ainda, muita gente morrendo aqui dentro do Brasil, né? Sem uma previsão de vacina. Então a gente não sabe ainda nem como vai ser o turismo, né? Para esse verão, né? Para esse período agora que está se iniciando. A gente falou ali que para ter o turismo você tem que ter uma rede urbana, né? Um planejamento urbano adequado para poder atender a demanda que vem de fora. Mas muitas vezes os países, como é o nosso caso, não têm planejamento urbano para atender nem a demanda interna. Então, tem pessoas, milhares de pessoas sem casas, vendo nas ruas, embaixo das pontes, segregadas dentro do espaço, né, urbano. Isso é muito comum, principalmente falando de Brasil. Então, falando um pouquinho ali, ó, planejamento urbano, já que é um dos assuntos, né, planejamento territorial, processo técnico-político dedicado ao controle do uso da terra e desenho do ambiente urbano, incluindo redes de transporte destinadas a orientar, garantir o desenvolvimento ordenado de assentamentos e comunidades. Então, essa é a definição do planejamento urbano, né? Um termo que surge lá na Inglaterra e depois nos Estados Unidos, que foram regiões que fizeram o planejamento urbano para poder atender a demanda industrial. Então, toda vez que um país ele vai se modernizar, o correto é ele fazer o planejamento urbano primeiro. Por quê? Para que ele tenha habitação de qualidade para poder atender todas as pessoas que estão indo para as cidades, para que ele consiga dar uma infraestrutura mínima de qualidade de vida para eles, né? Para que ele consiga fornecer empregos, renda para essas pessoas,
para que a gente não tenha uma grande massa de desempregados, né, de famintos, de pobres, miseráveis nos centros urbanos. Então dá para a gente dizer que o Brasil fez planejamento urbano, né? Não. Nós apenas fomos ali, conforme o processo de modernização ia ocorrendo, a gente foi adaptando os espaços urbanos. Até que chegou um momento que a gente quis fazer uma reforma urbana e a gente começou a expulsar essas pessoas de baixa renda que vieram, né, dizendo, do campo para as cidades, e elas foram indo para onde? Para as áreas periféricas, áreas de ocupação irregulares, tipo morros, né? E aí ocorreu, pela falta de planejamento urbano do Brasil, um processo que nós chamamos de favelização. As favelas foram surgindo aqui dentro do país, né? Então, o Brasil tem poucas áreas que foram planejadas ali, que tiveram a sua urbanização, o seu planejamento territorial, né, executado com qualidade. Tá? E mesmo assim, elas ainda apresentam algumas falhas. Né? Por exemplo, a capital do Brasil, essa teve planejamento urbano. Essa foi projetada para ser da forma que ela é. E mesmo assim, ela teve depois uma execução totalmente diferente. Né? Aí surgiram as cidades satélites, que são bairros, que eram bairros precários, que hoje já tem uma qualidade maior, já que lá possui, né, o melhor IDH. Né? O Estatuto das Cidades. Esse Estatuto das Cidades é uma lei ali, né, lá de 2001, que vai trazer ali alguns artigos, ó, principalmente esses dois aqui, 182 e 183 da Constituição Federal, então uma lei que está ligada à Constituição Federal, né, que vão tratar ali da política de desenvolvimento urbano e função social da propriedade. Essa política de desenvolvimento urbano deve ser praticada pelo Estado. O Estado tem que promover ali o desenvolvimento urbano das cidades. A gente acabou de ter eleições, né? Os centros foram decididas ontem, como São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Os grandes centros, o segundo turno acabou ontem. Elas foram decididas no domingo. E, pasmem, lá nos Estados Unidos ainda não terminaram a contagem de votos. Então, não teve uma definição ainda oficial, né? Para vocês verem como o sistema brasileiro é muito mais rápido e eficiente, né? Mas, por que eu estou falando isso? Porque o Estado, ele é o responsável por praticar essa política de desenvolvimento urbano, mas são os governos que devem executar. Então, você tem a alternância desses governos. Quando eu digo governo, principalmente aqui a gente está falando de cidade, os municípios, né? Então os prefeitos. São eles que têm que executar, né, esse desenvolvimento urbano nas cidades. Então, a gente vai ter uma variação, né, de cidades. Tem mega cidades, tem cidades medianas, né, tem grandes cidades, medianas, tem pequenas cidades, né, tem vilas. Então, cada uma ali, conforme o tamanho da sua massa populacional, o valor daquilo que consegue arrecadar com impostos, principalmente IPTU, né, que são ali impostos diretamente ligados aos municípios, e aí sim ir promovendo esse desenvolvimento urbano, que é a criação de redes de transporte, que é a questão ali da mobilidade urbana, né? A questão da habitação, que é um dos grandes problemas sociais do Brasil, a falta de habitação para as pessoas, tá? Investir em educação, saúde, né, dentro desses municípios. E a função social que também cabe ao Estado, que também cabe ao prefeito, fazer com que essa lei ela seja executada. O que é função social da propriedade privada? Em linhas gerais, toda propriedade privada ela tem que executar ali algum tipo de função social. O que é função social? Servir para alguma coisa. Então, todas as propriedades privadas devem servir para algo. E isso não é um governo que está assumindo, que está dizendo. Isso é a Constituição Federal. Tem que ter alguma finalidade. Né? Tem que servir para alguma coisa a propriedade privada. Né? Ou ela serve para habitação, né, moradia, ou ela serve para o comércio, ela tem que servir para algo ali. Não pode ficar parada, não pode ficar fechada. Porque se ela ficar
parada, esperando ali uma supervalorização, isso é proibido. O nome disso é especulação imobiliária. E isso ocorre tanto nas cidades quanto no campo. Por isso que a função social da propriedade privada ela vale para as duas áreas, né? E ela é passiva de ocupação nas duas áreas, porque a maioria desses imóveis que estão parados, eles estão devedores também, devendo impostos, já tem, em alguns casos, devem tanto imposto que já tem o valor da própria propriedade, né? Então, aí cabe ao Estado fazer o quê? Pegar esses imóveis, né, reformá-los e aí colocar para habitação popular. No caso do campo, aí entra um outro termo que é muito discutido no Brasil, que é a questão da reforma agrária. Cabe ao Estado ver se aquela propriedade ela está se enquadrando, né, como um, um elemento ali da reforma agrária. No caso do campo, tem que ser propriedade improdutiva, que não tem função social. No caso das cidades, imóveis parados, que também não tem função social, enquanto tem um monte de pessoas que estão ali sem casas, né? Então, essa seria a questão da função social da propriedade. Função social da propriedade privada está no Estatuto das Cidades. Na verdade, vem até antes, vem numa lei de 1997 ainda, que foi criada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na década de 90. Já se falava dessa questão dessas propriedades paradas. Então, o Estatuto da Cidade, tentativa de democratizar aqui a gestão das cidades brasileiras, através aqui de instrumentos de gestão, né? O plano diretor, obrigatório para toda cidade com mais de 20 mil habitantes ou aglomerados urbanos. Esse plano diretor aqui traz ali aonde o governo deve atuar, em quais áreas, né? Esse plano diretor aí, ele frequentemente ele é alterado, né, reeditado, modernizado, para poder atender aquela demanda da sociedade ali da cidade. Ver? E aí são demandas e demandas. Cada cidade vai ter uma demanda diferente. Por exemplo, São Paulo, a demanda lá que mais preocupava, que foi mais debatida pelos políticos que estavam competindo, né, concorrendo ali entre eles, além da pandemia, é claro que era um grande assunto, era a questão da mobilidade urbana, transporte público. O paulistano não aguenta mais ficar no transporte público, no transporte, né, nas ruas, nos carros, em engarrafamentos. Então, estavam discutindo ali novos corredores para poder ter um fluxo mais rápido, né, desse trânsito. Né. Então, estavam discutindo um transporte público de maior qualidade para que as pessoas abandonem ali os veículos privados e passem a utilizar mais o transporte público. Isso é algo que é muito discutido no Brasil todo. Né? Se o transporte público fosse de qualidade, você não precisaria de ter ali um carro, você utilizaria mais o transporte público, mas infelizmente não é. Então, por isso que é sempre debatido, para ver se tem uma campanha aí para disputa de município. Né? E ainda é caro, e ainda é caro, tem essa questão, né? Porque o transporte ele é público, mas ele é terceirizado. Isso é um outro ponto que a gente também tem que falar. Né? Público, mas terceirizado. Então, as empresas, elas vão cobrando ali, elas vão pressionando os governos para aumentar a tarifa. Né? E aí, como se estivesse aumentando a tarifa, mas prestando um excelente serviço. Né? E, na verdade, não é. Está prestando um péssimo serviço àqueles que estão pagando para poder usar esse transporte. Né? Então, lá, aqui fala da questão do Estatuto das Cidades, fala do princípio da Constituição, participação popular, gestão democrática, né? Função social, aqui que está garantida ali no Código Civil, né? Aí fala um pouquinho mais da questão social da propriedade, lá. É uma das questões fundamentais trazidas pelo Estatuto, também das mais polêmicas, né? Porque envolve ali ocupação de imóveis que estão abandonados, né? Cabe ao município promover o controle do desenvolvimento urbano, de acordo com a legislação urbanística, fixação, condições, parcelamento, edificação. Né? Até porque, se você não executa essa função social,
vão surgindo ali grupos que vão ocupando, né? Vão fazendo ela por conta própria. Aqui nós não temos, mas em São Paulo, por exemplo, um dos candidatos que estava concorrendo à prefeitura, ele é líder desses movimentos por habitação. Então, eles acabam ali ocupando áreas que estão paradas, sem função social. Então, eles ocupam prédios, terrenos, né, que estão ali só para especulação imobiliária. Só que é um risco, né? Principalmente em prédios antigos, verticalizados, né? Como há uns 2, 3 anos atrás ocorreu em São Paulo, acho que, se eu não me engano, foi ano retrasado, no começo do ano, que teve um prédio lá que era de ocupação, não era do movimento desse que concorreu, mas esse prédio veio a desabar, desmoronou, né, no meio ali do centro de São Paulo, porque era um prédio que não poderia ter sido ocupado, mas foi ocupado. Né. Então, ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, da propriedade urbana, né, dentro das diretrizes gerais para a execução da política urbana, destacar a gestão democrática, a cooperação entre os governos, planejamento, garantia do direito a cidades sustentáveis também. A questão da mobilidade urbana, que é muito debatida no Brasil, e aí a gente fica nessa, né? O que é mobilidade urbana? O que é essa mobilidade urbana? É construir ciclovia? Faz parte. É ter um transporte integrado? Também faz parte. O que é um transporte integrado? Você integrar, por exemplo, ônibus coletivo com metrô, né, com um trem ali de uma velocidade maior, como tem em países desenvolvidos, mas todos eles apresentando uma qualidade, né, qualidade de transporte. Não adianta você falar que tem tudo isso, mas não funciona. E assim você diminui a frota de carros ali, de veículos individuais, né, não só carros, mas motos também. Desde que você apresente uma qualidade do transporte público, como a Europa, como os Estados Unidos conseguem apresentar. Como a gente não consegue apresentar aqui, a demanda por veículos individuais é muito maior. Né? Então, debate sobre mobilidade urbana no Brasil vem se acirrando cada vez mais, né? Principalmente nos espaços urbanos. Né? E aí há a questão também de você ter ali transportes menos poluentes. Por isso a construção de ciclovias, né, ou ciclofaixas, para que as pessoas utilizem mais as bicicletas, né, para fazer esse deslocamento. São Paulo tem feito muito isso. Né? Fez bastante em governos anteriores, no governo passado não fez tanto, né, mas a tendência é aumentar agora, porque isso estava na política, no plano ali dos dois que estavam competindo, né, concorrendo entre eles ali, para poder incentivar mais a construção de ciclofaixas. Com isso, você consegue reduzir a emissão de gases. Então, os problemas urbanos que a gente já falou, são ilhas de calor, né, inversão térmica, os problemas vão diminuindo, né, vão deixando de existir ali. Os motivos, né, para a nossa mobilidade urbana não ser tão boa quanto em outros países. Né? Imagina, ó, má qualidade de transporte público. Aumento da renda média dos brasileiros nos últimos anos fez com que eles buscassem ali ter um veículo individual ao invés, né, de utilizar o transporte público, que é de péssima qualidade. Então, é óbvio que, cara, se ele tem dinheiro, ele vai lá e compra uma moto e abandona, né, o ônibus, né, o busão. Tá? Redução de impostos por parte do governo federal, né, sobre os produtos industrializados. Né? E aí tem aí um período do governo federal, principalmente da gestão da Dilma, que reduziu muito o IPI, isso facilitou a compra desses veículos. Né? Concessão de mais crédito ao consumidor e herança histórica ali da política rodoviarista do país, isso aí vem desde lá do Juscelino. Né? Bom, e aí a gente fecha um pouquinho também esse assunto da mobilidade urbana. Coloque o nome na chamada aí, já vou liberar vocês, né, para a próxima aula. Uma excelente semana a todos, já estão liberados, aqueles que colocaram o nome na chamada, está liberado. A gente se vê na segunda-feira que vem, né? E aí já é voltado ali para a Acabou, revisão professor. Não, mas e a revisão do passo, não vai ter? Vai ter, né? Ah, mas vai ser Aparentemente, gravada. continuar. Ah, é verdade, vai ser gravado. É verdade, tinha esquecido disso aí.
Bom, então, gente, foi um prazer aí. Apesar da gente não se conhecer pessoalmente ainda, espero que ano que vem a gente volte a ter as aulas presenciais ali, né? Principalmente depois que se sair a vacina, então melhor ainda, todo mundo reunido de novo, aglomerado, né? Juntinho ali, tá? Então, excelente semana a todos. Tchau, professor. Nos Boas vemos férias. em breve. Falou, Valeu, professor. Tchau, professor. valeu. Boas Tchau, férias. tchau. Até. Então, até o ano que vem, né? Já que eu achei que as aulas iam continuar ocorrendo, mas vão ser gravadas, então até o próximo ano. Lá no segundo ano agora, né? Ano que vem no segundo ano. Valeu, obrigado, Lívia. Para vocês também, gente. Para vocês também. Bom descanso. Né? Todos nós merecemos esse ano. Coloca o nome na chamada aí.